Boa noite, amigos. Estamos ao vivo na internet, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Nós sempre citamos Brasil porque temos amigos da Austrália que assistem, da Nova Zelândia, amigos dos Estados Unidos que acompanham nosso programa também, né? Então, saudações a todos presentes na internet e também aqui no nosso ambiente. Vamos, inicialmente, antes de abrirmos para os estudos de hoje, vamos nos conectar com a equipe espiritual que nos acompanha, os companheiros da dimensão extrafísica, que possamos sintonizar suas energias, captar as emanações fluídicas que provêm da dimensão onde eles estão, nos intuindo, acompanhando, e que tenhamos uma reunião produtiva, fraterna, e que todos sintam-se saudados carinhosamente. Amigos, hoje a nossa conversa será sobre bebês, nenéns e espiritualidade. É claro que disso aí decorrem outras questões que são abertas, mas as perguntas são livres. Mesmo fora do tema, qualquer pergunta é bem recebida, tanto pela internet quanto dos presentes. Bem, então, iniciando, sempre algumas perguntas são feitas previamente, para que não haja interrupção no ar, né? Enquanto aguardamos perguntas da internet ou dos presentes aqui, temos alguma relação de questões já enviadas. Então, vou pedir para a Helena começar a nossa sabatina aí. O sorriso dos bebês, quando estão dormindo, o que significa? Há algum significado espiritual? O sorriso dos bebês quando estão dormindo, o que significa? Bem, há dois ângulos da questão que tem que ser bem definidos e diferenciados. O bebê, nas primeiras semanas, ele tem um sorriso reflexo. Se ele estiver dormindo, a gente fazer uma cócega na bochecha dele, ele sorri, né? Isso não significa nada em termos espirituais, evidentemente, né? Trata-se de um reflexo, como colocar a mão nos dedinhos do pé, ele contrai o pezinho, isso é um reflexo, né? Quando também o bebê até intraútero, ou quando está nascendo, se colocar a mão junto dos dedinhos dele, ele fecha, isso é um ato automático, é um reflexo, né? Então há um sorriso reflexo, que nada tem de significado assim, maior em termos energéticos, espirituais e tal. Porém, às vezes os bebês estão dormindo e sorriem, né? Então, o que ocorre é que muitas vezes os bebês estão dormindo e eles fazem uma projeção astral, eles fazem um desdobramento astral. E nesse desdobramento astral, eles veem alguma coisa, percebem energias, percebem cores, sentem presença de seres de luz, né? Ou amiguinhos espirituais. Então eles podem sorrir, dormindo, por exemplo. Então não é por um reflexo, mas por uma percepção extrafísica que eles estão tendo que repercute. É como um adulto que está dormindo, tem um desdobramento astral, e ele fala, conversa, né? Senta-se na cama dormindo, né? Então, e conversa, dialoga com outras entidades espirituais. Então, muitas vezes, esse sorriso do bebê, lembrando a questão sempre do reflexo, né? Muitas vezes o sorriso do bebê pode estar traduzindo uma experiência energética que ele esteja tendo. Tá? Então é um fato bem interessante, né? Quando alguém quiser colocar algo em cima disso, né? Luciana, Adriana, Helena, vocês. Muito bem. Microfone? Então vamos adiante. Existem bebês no mundo espiritual? Bom, essa questão, se existem bebês no mundo espiritual. Bem, existem sim, existem bebês no mundo espiritual. Como assim? Que bebês são esses? Olha, um bebê que falece, que vai a óbito, que desencarna aqui no plano biológico nosso,
esse bebê ele é recebido no plano espiritual como bebê, ele chega lá como bebê. Tá? Então ele tem um trânsito durante algum tempo lá, um período lá como bebê. E esses bebês no plano espiritual, eles podem ter duas sequências. Os espíritos, os amigos nos falam que podem ter duas sequências. Há alguns deles que tiveram uma encarnação rápida, às vezes de dias, semanas ou horas, né, aqui no plano biológico, no plano físico. Eles lá no plano espiritual, eles vão tomando consciência gradativamente, acordando e rememorando uma vida anterior e assumem uma posição de adulto. Evidentemente isso demora, em alguns casos, anos, em alguns casos muitos anos, e eventualmente em alguns casos apenas meses, dependendo do grau de lucidez, de intelectualidade, de sabedoria, de luminosidade desse espírito que esteve agora encarnado, passou um período como bebê, como neném e desencarnou. Então eles podem assumir a forma adulta de encarnação anterior em mais ou menos tempo. Outros bebês, outros nenéns que desencarnam na fase de bebê ou de neném, eles são mantidos como bebês lá durante muito tempo. Por quê? Porque nesses casos eles iriam renascer, eles iriam reencarnar rapidamente. Então, um bebê que teve um desencarne súbito aqui, por uma série de motivos, e que vai reencarnar rapidamente, não há utilidade nenhuma que ele vá voltar à fase adulta, etc., para questionar, não quero reencarnar, etc. Depois de toda uma planificação, que às vezes levou anos, que a equipe espiritual daquela colônia estudou detalhadamente, todo o meio social, a programação das tendências vocacionais, enfim, tudo. Né? Então, tudo está adredemente preparado. Né? Então, ele é mantido naquela fase de bebê. E, estando na fase de bebê, no plano espiritual, existem estruturas específicas, adequadas para os bebês. Ou seja, creches, maternais, berçários, inclusive com alimentação mesmo, certo? Aqui, inclusive, no próprio ICEF, aqui, na dimensão astral, já foi visto que tem uma estrutura semelhante. E uma das nossas trabalhadoras aqui do ICEF, que trabalhava no ICEF Júnior, o ICEF Mirim, tá? Ela, depois que desencarnou, ela está trabalhando numa estrutura assim, no plano espiritual. Tá? Então, eles são mantidos algum tempo lá, até renascerem e reencarnarem depois. Então, sim, com certeza existem bebês no mundo espiritual. Bom, uma questão da internet ainda não. Opa, pode passar o microfone para o nosso amigo? O microfone é necessário porque o pessoal da internet, para ouvir, precisa passar pelo som aqui. Sim, amigo. Boa noite. Boa noite. Não, eu fiz uma alusão agora com não só os bebês recém-nascidos que desencarnam, né, mas tem a questão dos fetos, né, que nem chegam a nascer, que os natimortos, né, como é que funciona essa... E aqueles pré-concebidos ainda, né, que também seria uma dúvida que me ocorreu. Interessante, né? Então, ele aventa a questão dos fetos, dos embriões, né, que não chegam a nascer... Mas que são fecundados, né, enfim. Não... Sim, exatamente. Bom, primeiramente, existem várias situações. Se nós pegarmos na pergunta 356, 356 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta e na resposta da 356, né, coloca que existem gestações, existem... Mas só para colocar isso. Então, em alguns casos, a união do espermatozoide com o óvulo, o fluido vital, a energia vital que eles têm, no momento que eles se unem, há um estímulo biológico.
dadas. No livro Ícaro Redimido, né? Que é um livro psicografado que conta a história do Santos Dumont, que o Santos Dumont, inventor da aviação, né, do avião, aqui para nós brasileiros, para os americanos, irmãos Wright, né? Aliás, abrindo parênteses, quando ele chegou na espiritualidade, perguntou, né? Depois de recuperado algum tempo, para vocês aqui, quem foi que inventou o avião? Foram os irmãos Wright ou foi eu? Eles disseram, nenhum dos dois. Aí, assim, mas como nenhum dos dois? É porque tem uma planificação aqui, foi inventado aqui? Não, não é isso. Lá na Terra mesmo. Entende? Então, quem foi? Eles falaram, meu Deus, como é que é o nome daquele italiano lá? Da Vinci. Leonardo da Vinci, não? Leonardo da Vinci. Vocês deram continuidade. Então ele ficou assim, surpreso, né? Bom, mas o Santos Dumont, ele passa por um processo de embrioterapia. O que é embrioterapia? Terapia, tratamento pelo embrião. Vários espíritos que se suicidaram, eles passam por um processo de embrioterapia, ou seja, eles ligam esse espírito a um embrião em desenvolvimento, e esse embrião em desenvolvimento, o que acontece com o embrião? Então é uma célula, duas, espermatozoide e óvulo fecundo, formam uma célula só que é ovo. Depois esse ovo começa a duplicar, 2, 4, 8, 16, 32, enfim. E tem um processo de expansão muito rápido, e formam-se milhares, milhões de células em pouco tempo, né? Depois para dar os trilhões nossos atuais, do ser humano, né? De quando nasce. Então ele tem um processo de expansão muito grande. E esse processo de expansão é feito como tratamento porque o suicida ou os indivíduos que têm processo de contração espiritual, certo? Em processo de ovoidização, tem uma série de situações lá que eles estão em contração espiritual, eles são ligados a esses embriões, o princípio espiritual deles, o perispírito é ligado ao embrião, e desde a fecundação, e recebe um estímulo contrário de expansão para tratamento. Tá? Pois não, bem pertinho do microfone. O princípio, então, é na fecundação. Sim, o princípio da reencarnação é na fecundação, exatamente. O princípio da reencarnação é na fecundação. Mais pertinho? Os métodos anticoncepcionais que pela mulher, não, tipo a camisinha e a pílula? Que inibem a fecundação. Nesse momento não existe nem possibilidade assim, de onde está alguém na fila. Não, existe, sim, existe. Não é. Tem um limite ali, né, que fica. Porque são duas coisas diferentes, certo? Mas deixa eu só completar a explicação da primeira questão, porque é bem interessante, a segunda que você levantou. Mas o seguinte, nós estávamos dizendo que em alguns embriões são ligados espíritos suicidas, espíritos que têm processo de deformação perispiritual, ovoidização e concentração. Então, mesmo sabendo que vai haver um aborto espontâneo, ou sabendo que a mulher vai provocar, porque ela já anunciou mesmo que vai abortar e tudo mais, né? Até antes de engravidar, ela já diria isso. Então, esses espíritos estão ali para um processo de terapia, de expansão energética, tá? Então, existem muitas situações onde há essa união ali. Você perguntou sobre a pílula anticoncepcional ou outros métodos. O preservativo e a pílula, né? Que vamos dizer assim, nesse momento, eu não sei imaginar como é que funciona essa ligação do perispírito, né? Certo. O senhor falou. Então é o seguinte, a reencarnação propriamente dita inicia-se no momento da fecundação. Quando o espermatozoide e o óvulo se unem, ali é o ponto inicial. Fazer aquela, aí
Já está reencarnado, no momento da fecundação. Mas isso é o capítulo 1. Tem a introdução e tudo mais, ou seja, tem um processo preparatório, né? um processo que antecede a isso, que é a planificação no mundo espiritual. Então, as equipes da colônia, elas planificam, escolhem o pai, a mãe, enfim, há todo um preparo, às vezes de muitos anos, para isso. E no momento, nos meses que antecedem a gestação, ou nas semanas, conforme o caso, aquele espírito é preparado, frequentemente adormecido, e energeticamente ligado à psicosfera da futura gestante. O campo energético da futura gestante já é feita uma ligação à distância. É claro, se a mãe usa anticoncepcional, esse processo é adiado, é postergado. E a espiritualidade também está percebendo que muitas vezes não há condições de reencarnar, então isso é adiado. Então existe uma interferência nesse sentido, que havendo o uso da pílula anticoncepcional, aqui os pais programam, lá na espiritualidade tem que reprogramar. Mas o que é grave, que eles não recomendam, não é não usar a pílula anticoncepcional. Eles são frontalmente contrários ao aborto, porque engravidou a um espírito reencarnante. Certo? Sim. A pílula do dia seguinte é abortiva, então? Sim. Sem dúvida, a pílula do dia seguinte ela é abortiva, ou pode ser abortiva. Tá? Então, isso aí, os amigos espirituais são bem claros, contrários ao uso da pílula do dia seguinte. Bem lembrado. Seguindo com os bebês, vamos adiante. Tem uma pergunta da internet. Da internet? É do Maurício Sampaio. Ele pergunta o seguinte: Maurício Sampaio, acho que é um brasileiro que está nos Estados Unidos, não é não? Eu acho que é marido da Ana. Olha, eu acho que ele vai responder daqui a pouquinho. Tá. Embora somos seres evolutivos, tem uma questão interessante a perguntar. Quantas vezes temos que encarnar e se temos um número determinado? Quando chega o fim da reencarnação? Se é que tem um fim. Obrigada. Muito interessante. Olha, existem até algumas filosofias que falam que o número de encarnações é 7, né? Não é 7. A não ser 7 no sentido simbólico, quer dizer sempre. 7 quer dizer sempre, completo, todo, perfeito. 7 notas musicais são todas, 7 dias de semana são todos. Nesse sentido seriam 7, mas de que sempre. O processo da reencarnação, Maurício Sampaio, o processo da reencarnação ele é eterno. Quando nós cessamos de reencarnar no planeta Terra, nós passamos a reencarnar em outros astros superiores, outros astros mais evoluídos. É claro que, quando eu disse eterno, nós estamos falando enquanto temos corpo astral, ou seja, perispírito. Enquanto nós tivermos corpo astral, perispírito, nós renascemos, reencarnamos. Não reencarnaremos mais quando já formos assim, seres de intensa luminosidade, de profunda serenidade, seres que não têm altos e baixos de emoções, só sentimentos plenos de amor, sabedoria, tranquilidade, o que está muito distante de qualquer indivíduo terreno. Tá? Então, o processo da reencarnação ele vem desde seres pré-humanos, passando pela humanidade, e continua em outras humanidades superiores. Então, é praticamente infinito. Diria que é infinito na Terra, mas continuaria em outros astros e, às vezes, milhões e milhões de anos. Tá? Então, é algo extremamente longínquo. Enquanto há algo para aprender num astro, algo para superar, né, a gente renasce. Né? E, às vezes, renasce para poder ensinar, para poder ajudar comunidades, para poder estimular o desenvolvimento de um povo, de um astro, tá? E assim por diante. Tem outra pergunta do Erivaldo, de Niterói. O sonambulismo em jovem poderia indicar tendência à mediunidade? Sim, Erivaldo. O sonambulismo normalmente pode ser um indicativo de mediunidade. O fenômeno sonambúlico é algo como se fosse o indivíduo médium dele mesmo,
Como assim médium dele mesmo? É apenas uma analogia de raciocínio. O que o sonâmbulo está fazendo? Ele está, hipoteticamente, sentado na cama, falando. Ele não precisa levantar e andar com as mãos assim, né? Não precisa. Né? Que nem no desenho animado. Né? Não vou deixar cair o copo. Então, se ele está sentado na cama, falando e conversando, é um processo sonambúlico. O que está acontecendo? Normalmente, ele está desdobrado, está fazendo uma viagem astral, está desdobrado astralmente, está fora do corpo, em outra sala, em outra casa, ou em outro ambiente, outra cidade, às vezes outro país, às vezes numa colônia astral, espiritual, e está conversando com alguém. Tá? Só que ele está espiritualmente desdobrado e está comunicando para o seu cérebro aquilo, está conversando. É claro que se alguém chegar e conversar ali, ele pode fazer as duas conversas, em alguns casos, em alguns não. Tá? Mas então o sonâmbulo é como se ele fosse médium de si próprio, está dando uma comunicação do seu próprio espírito desdobrado. Normalmente isso significa que ele tem essa habilidade, essa sensibilidade mediúnica. Não é algo assim taxativo. Você é sonâmbulo, você é médium. Não é. Mas é bem provável que seja. Pergunta bem interessante. Passa o microfone para mostrar lá atrás. Isso. Com que idade começa? É porque o pessoal da internet quer ouvir. Com qual idade começa esse desdobramento que o senhor fala? Com que idade começa esse desdobramento? Olha, não há idade para começar. Tem bebês que desdobram como bebês, certo? Tem crianças que se desdobram, né? Tem adultos que se desdobram e tem pessoas idosas que se desdobram. É comum em pessoas idosas se desdobrarem com muita facilidade, principalmente se tiverem conhecimento, se tiverem exercício sobre isso. Né? Mas pode desdobrar em qualquer idade. Tá? Não há uma idade que possa começar. Tá? Pergunta interessante também. Voltando ao assunto dos bebês, por que um bebê pode ter uma doença grave e sofrer? Não parece injusto? Tá. Por que um bebê pode ter uma doença grave e sofrer? Não parece injusto? Bem, na realidade, todos nós estamos agora com 30, 60 anos, 20 ou 5 meses. Nós não temos só 5 meses de idade, nem 60, nem 30, né? Nós estamos continuando uma trajetória. E nosso corpo biológico está espelhando as características de harmonia e de desarmonia do nosso corpo espiritual. Isso não é castigo divino, não é punição, nada disso. É simplesmente a realidade do indivíduo. Né? O indivíduo está espelhando, está refletindo no corpo físico aquilo que ele tem na sua essência astral, energética, perispiritual. E que reflete o seu mental, a sua essência espiritual. Então isso é uma drenagem periférica da sua essência mais profunda. Então não tem nada de injusto nisso. Isso é uma consequência natural. Né? Só que esse indivíduo está numa vestidura infantil que facilita o carinho, facilita o amor, facilita a proteção, facilita a compaixão, né? Facilita a assistência, né? Até pelo contrário, isso são fatores de proteção, né? Por ele estar ainda bebê. Né? Mas não é injusto, isso aí é uma consequência, é uma lei automática do cosmos, ou lei divina. Né? Os bebês têm alguma proteção espiritual diferente? O Livro dos Espíritos fala que algumas atividades, algumas profissões, algumas faixas etárias, faixas de idade, né? Algumas faixas etárias têm proteção específica. Então diz, por exemplo, governantes de países, etc., eles necessitam de uma proteção específica. O que acontece é que às vezes os governantes não sintonizam com a proteção. Né? A proteção existe, né? E às vezes eles não captam as intuições, né? Eu fico captando o outro lado, né?
Então, ninguém está fazendo referência a nenhum país nem nada, mas isso acontece, mesmo porque eles não suportariam a carga energética. Então tem, por exemplo, um país de 50 milhões, para não dizer nossa, né, de 50 milhões de habitantes, tem 20 milhões que adoram e pode ter 30 milhões que não gostam, até odeiam, né? Aquele indivíduo, aquela pessoa. Então não tem pessoa que aguente essa carga energética de tanta fluxo de ódio, de uma série de energias, né? Então eles têm, por exemplo, uma proteção, um reforço energético de proteção para poder levar o cabo à função, né? Agora, às vezes, não sintonizam com isso, né? Eles estão lá no outro www, ponto, então não entra a energia de apoio, né? Bebês também têm uma proteção especial, certo? Os populares anjos da guarda, né? Ainda se usa às vezes no meio espírita a palavra anjo da guarda. É uma palavra mais antiga, mais ligada a outras religiões, né? Tem até um bom centro espírita em Itajaí chamado Centro Espírita Anjo da Guarda. Já é antigo, né? Preserva o nome, né? De vez em quando eu vou lá, inclusive, lá fazer palestra também em Itajaí. Mas, então, eles têm espíritos protetores que intensamente cuidam, amparam, intuem o pai, intuem a mãe, criam campos energéticos em torno da criança, e acontecem coisas incríveis com os bebês, né? Devido a essa proteção, né? Mas tudo é relativo, também vai depender da energia do pai, energia da mãe, quem é esse bebê que está a beber ali. Às vezes é um indivíduo de uma violência incrível, então torna-se difícil essa proteção, né? Mas os bebês, sim, têm uma proteção especial. Podem existir bebês paranormais ou médiums? Se podem existir bebês paranormais ou médiums. Bem, até os 7 anos de idade, a reencarnação ela não se completou bem. O que significa isso? É que todo mundo que está reencarnando teve vidas anteriores. Então já teve 1,90 m, 1,70 m, enfim. Vem de uma encarnação que já foi adulto, normalmente, né? Frequentemente. Então, para que esse corpo espiritual encaixe, ligue-se molécula a molécula no corpo biológico, isso tem que ter uma estrutura biológica para fazer essa fixação. Quando o bebezinho é pequeno, tudo é pequenininho, tem menos neurônios, né? Tudo é reduzido o tamanho. Então esse perispírito que está reencarnando, ele tem sobras energéticas ao redor. Tem partes do corpo astral, do psicossoma também chamado, perispírito, parte do seu corpo astral que não encaixou ainda completamente. Certo? Porque não tem estrutura. Não tem mielinização cerebral, ou seja, uma substância que envolve os neurônios, lá, os axônios, né? Ainda não está tudo estruturado. Então, tem sobras energéticas. O que significa isso? Que ele tem um montão de janelinha para o mundo espiritual. Então, vê amiguinho invisível, que existe muitas vezes. Tem as fantasias infantis, claro. Mas às vezes não é fantasia, não. Ele está vendo mesmo os amiguinhos invisíveis. Né? E a gente deve até observar isso. Né? Às vezes ele se lembra de vidas anteriores, vira para a mãe e para o pai e diz assim: tu já fosse meu filho, não sei mais o que, em tal país, e conta a história e fala, vê o anjinho chegando, saindo, né? Então tem essas janelas psíquicas. Então, até os 7 aninhos de idade, mais ou menos, as crianças já têm uma sensibilidade paranormal de sentir energia, ver energia, captar, ou mediúnica, mesmo de intercambiar com os espíritos. Então, os bebês também têm essa sensibilidade muitas vezes. Tem uma grande proteção, já foi dito isso, né? E às vezes sentem essa proteção também. Né? Quiçá alguns sorrisos dormindo não são a sensação desse intercâmbio com o mundo espiritual. Né? Então, bebês têm sim sensibilidade paranormal, mediúnica. Não é que o bebê vai trabalhar mediunicamente, nem uma criança, é claro que não. Mas tem sim. Muito bem. Quando se deve iniciar a educação e espiritualização de um bebê?
Existe muito no meio espírita a denominação evangelização, né? Eu particularmente acredito, considero, apoio a ideia que deve se dizer espiritualização em vez de evangelização. Porque quando se fala em evangelização, se dá muito cunho de evangelho, como se fosse só passar o evangelho para a criança, para a pessoa e tal, você tem que ser evangelizado e tal. Porque se usa o evangelizado no sentido de espiritualizado. Então vamos dizer espiritualização em vez de evangelização. Até aqui no ICEF nós temos não evangelizadores, mas professores das crianças. Não temos evangelizandos, como se diz em muitos centros, mas alunos, crianças, né? Professores, né? Então se fala em educação espírita. Quando que o ideal que se comece... Como é que é a pergunta mesmo? Quando se deve iniciar a educação e espiritualização de um bebê? Bom, a mãe descobriu que está grávida, certo? O pai descobriu que a companheira está grávida, aí começa a educação e aí começa a espiritualização. É nesse momento que já se começa a conversar com o bebê, para ter um papinho legal com o bebê. Não precisa de nada complexo, por isso estou dizendo papinho legal, né? Nada complexo, mas aquela conversa afetuosa, carinhosa, falando das belezas da vida. Olha só a florzinha, olha o passarinho, que sol bonito. Está chovendo, é bom para as plantinhas, né? Em vez de dizer que droga de chuva, não é verdade? Então já se começa a transmitir para a criança bons conceitos, né? Eu até costumo dizer no consultório, como pediatra também, né? Eu costumo dizer no consultório o seguinte: olha, não façam brincadeiras assim, papai é bobo, mamãe é feia. Não faz isso. Ou então diz assim: o titio é bobo, o titio viu a garganta do titio seu, né? Né? Não faça isso. Não é porque eu me incomodo com isso, porque a criança vem todo mês, pode dizer à vontade, não vai mudar nada. Mas acontece que não é bom para a criança você passar o bobo, o feio. Não se faz isso. Deixa, tem tanto problema na vida para vir acontecer, né? Vamos incutir uma boa educação para essa criança, bons conceitos, bons exemplos. Titia é boazinha, vovó é bonita, por aí sempre, né? O titio examinar porque é amiguinho do papai e da mãe, pronto, por aí, né? E falar das coisas importantes e belas da vida, né? Sempre, sempre, sempre. Começa-se a educação quando descobriu que está grávida, certo? E começa a espiritualização também. Por exemplo, fazer a chamada reunião do Evangelho no lar, que eu prefiro dizer reunião de harmonização do lar, mas tudo bem, é um preciosismo, né? Pode dizer reunião do Evangelho no lar, tudo bem. Eu não gosto que diga culto do Evangelho no lar, aí eu fico alérgico. Acho que no Espiritismo não tem culto de nada, não se cultua nada, muito menos um livro. Não, mas é simbólico. Não é simbólico. Para que culto do Evangelho? Entende? Então, a reunião do Evangelho no lar, ou reunião de harmonização do lar, isso se faz com a mamãe grávida, isso se faz com o bebê. Né? Então, se faz aquilo, se pede boas energias, se bota na aguinha, depois... se o bebê tomar aguinha, dá, se não toma, mentaliza isso, né? Então, e a água é um dipolo energético, a molécula de água é um dipolo energético, ela muda o desenho dela no microscópio eletrônico, pelo pensamento, pela atitude mental, a água muda, né? Então se faz a reunião de harmonização no lar, semanalmente, com a criança presente, ou dormindo do lado, ou está no outro quarto, não vai acordá-la, mas mentaliza a criança, né? Direciona essas energias para ela, né? E quando ela for maiorzinha que pode assistir, não fica lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo amor de Deus, a criança não entende nada daquilo, entende? Ou o livro dos Espíritos, qualquer coisa. Você pega um livro infantil espírita e lê, né? E lê, e conversa com a criança, e conta a historinha ali, passa ensinamento moral, ético, enfim, ou espiritual mesmo, se for possível, né? Então, começa antes de nascer e toda a vida. Pois não, amigo, microfone lá. Boa noite. Boa noite. Essa é uma pergunta que teve algum tempo atrás agora a respeito dos 7 anos da idade, né? Sim. Até onde tem a ligação que eu entendo que os bebês, a criança tem uma certa idade, são puras porque elas
não penso em si, porque ela sente bastante, né? Então, de repente, por isso você tem a ligação de estar vendo espíritos, amiguinhos, anjinhos. Esse assunto gostaria de comentar. Até onde tem essa ligação de não pensar e sentir mais, porque a criança, eu acredito que até uma certa idade ela muito pouco pensa, e sim acessa a intuição, né, direto. Olha, o seguinte, é relativo, né? Porque a gente sabe, inclusive, que os próprios animais, eles não pensam de uma forma sequencial, eles não fazem uma elaboração de raciocínio, mas o animal pensa fragmentariamente, ele tem escolhas, certo? Ele opta, entende? Ele tem atitude, os animaizinhos, né? Então eles pensam fragmentariamente, como nós humanos amamos fragmentariamente. E os seres angelicais, seres superiores, eles amam natural e continuamente. Nós não, nós amamos fragmentariamente. Circunstâncias, pessoas e momentos, né? O bebê, a criança, ela pensa. É claro que é um pensamento em função do que está acontecendo, né? Se está claro, se está escuro, se está frio, se está quente. Não só sente o frio, mas ela já elabora alguma coisa nesse sentido, né? Uma criança porque além de trabalhar com adultos, né, eu trabalho com pediatra também, e eu vejo nesses 40 anos de formado, crianças de 2 aninhos, 3 aninhos, algumas têm um olhar diferente, algumas têm atitudes diferentes, e alguém diz, é educação. Não é educação. A educação conta, lógico que conta, mas eu e minha esposa tivemos 4 filhos, por exemplo. Todos eles são maravilhosos, mas são totalmente diferentes. Todos eles são éticos, trabalhadores, sérios, mas são diferentes, completamente diferentes, né? E a mesma educação, né? Nós tivemos gêmeos univitelinos, não nós, parentes que tiveram, não vou dar o nome deles aqui, porque pode estar até, se não gostar, mas digamos se fosse o Roberto e o Romeu, né? Então o Roberto encontra a gente na rua e diz assim, olá tio, boa noite, como vai? Prazer em vê-lo. O Romeu assim, oi tiozão, legal, tudo bem? Agora, olhando para um para o outro, não sei quem é quem, porque é idêntico mesmo, biologicamente, né? Mas por que são tão diferentes? São espíritos que trazem do seu passado todo um histórico. Então tem criancinhas de 2 aninhos, 3 aninhos de idade, que estão assim, que já espelham uma sutileza, uma beleza de olhar, uma serenidade, e outras espelham desconfiança, trazem traumas de vidas anteriores. A mãe dá todo o carinho, mas está sempre carente, sempre desconfiada, sempre agressiva, entende? E a mãe pergunta, mas doutor Ricardo, por que ela é assim? Sempre foi tratado com tanto carinho, com tanto respeito, mas está sempre, bate no menino, o irmãozinho, belisca por trás, faz uma malvadezazinha, entende? Então, crianças pequenininhas fazendo isso, né? Então, elas pensam sim, elas já trazem essas energias, estão gravadas dentro dela, às vezes são milhares de reencarnações, ou centenas de reencarnações, são crianças difíceis, né? E depois, à medida que vão crescendo, vão começando a espelhar melhor o que ela é na realidade, e o trabalho do pai e da mãe, muitas vezes modifica substancialmente, né? Mas a criança, ela vem naquela vestidura infantil, buscando proteção, buscando oportunidade, e os pais devem ser que nem as galinhas. Como assim as galinhas? Elas são carinhosas, aquecem, protegem, mas são fortes. Mexe com uma galinha, choca para você ver. Ela fica braba, entende? Então a galinha, por que o pintinho, o que ele busca ali? Ele busca carinho, mas busca proteção porque sabe que tem uma personalidade forte. Então o pai e a mãe, além de transmitir carinho, precisa transmitir energia, precisa transmitir uma austeridade amorosa, né? Então é preciso definir limites tão cedo quanto possível, de uma forma carinhosa, mas bem definida mesmo, né? Sigamos, pois. Pessoas hipnotizadas podem voltar a vivenciar a fase de bebê?
Utilidade disto? Pessoas hipnotizadas se podem vivenciar a fase de bebê e qual a utilidade disso? Sim, pessoas hipnotizadas podem vivenciar a fase de bebê. Isso é perfeitamente possível, tanto numa hipnose clássica, quanto numa hipnose superficial, terapia do insight, que é uma técnica de uma médica americana, a doutora Fiore, Edith Fiore, que a pessoa faz uma terapia de regressão a vidas anteriores ou para essa vida também, né? E ela não dorme, ela fica consciente, né? Então, e pode passar pela fase de bebê, pela fase de parto, pela fase de gestação. Sim, isso é perfeitamente possível. E qual a utilidade disso? Deve ser feito, não por curiosidade, mas para descobrir traumas, descobrir dificuldades, fobias, inseguranças, ansiedades fortíssimas, sem razão aparente, né? Localizando-se no inconsciente da pessoa, muitas vezes na fase de bebê tem situações bastante graves. Até no livro Gestação, de minha autoria, né? No livro Gestação, Sublime Intercâmbio, tem aqui na nossa biblioteca, na livraria também tem, eu cito o fato de um garoto chamado Gustavo, um adolescente, que regride a fase de gestação, e ele dizia, né, chorava, mamãe quer me matar, papai quer me matar, porque eles pensaram em fazer aborto, não fizeram, tanto é que ele agora tinha 14 anos. Né? Então ele regredindo a fase de gestação, ele vivenciava isso. Então isso estava no inconsciente dele, porque sabia inconscientemente isso, e estava criando uma relação difícil com o pai e a mãe na idade da puberdade, que é mais complicado já por si só. Né? Então se fez como um processo terapêutico. Né? Então pode-se regredir a fase de útero ou de bebê também, com uma finalidade de orientação, de esclarecimento, né? de auxílio, né? Sem dúvida. Da internet, por enquanto, não há outra questão, né? No ICEF, há alguma atividade ligada aos bebês? Aqui em nossa instituição, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF, se existe alguma atividade ligada a bebês. Tem até um cartazinho aqui na copa, né? Chama-se Bebê Feliz, né? Não com os bebês presentes fisicamente. Há dois trabalhos diferentes que se pode fazer com o bebê. Nas sessões mediúnicas, com visita no ICEF astral, nesses berçários, trabalhos que se faz de radiação para bebês, né? Se coloca o nome dos bebês e se faz irradiação quando tem algumas dificuldades, se faz isso. E também tem o grupo assistencial Ana Mello, né? que a Helena ali é a coordenadora, que fazem enxovais para bebês carentes, para bebês recém-nascidos, pobres, né? Então elas elaboram durante o ano inteiro esses enxovais. São extremamente caprichados, bonitos, assim, a nível dos nossos filhos. Não é uma coisinha simples para pobrezinho, não. Uma coisa muito bem feita, de alto nível mesmo. Né? As pessoas desenvolvem técnicas de tricô, de crochê, fazem roupas belíssimas, entende? E são entregues para gestantes que estão para ganhar neném. Né? Gestantes carentes, pobres, né? Então, um trabalho de grupo assistencial Ana Mello. Então, um trabalho, além do trabalho espiritual que se faz essa assistência aos bebês aqui também. Tá? O que são bebês índigo e bebês cristal? Que são bebês índigo, né? Ou bebês cristal, ou crianças índigo, crianças cristal. Né? Como o tema é bebê, a pergunta foi adequada para bebê. Né? Bem, não é uma terminologia clássica espírita. É uma terminologia de uma psicóloga norte-americana que classifica algumas crianças como crianças ou bebês, né? Índigo ou cristal. O termo índigo vem da cor índigo, que é uma cor azulada que lembra o azul índigo, que foram observados na aura do campo energético
em torno de algumas criancinhas. Uma espécie de uma aura azulada. E essas crianças foram estudadas por essa psicóloga americana e por outras equipes e observaram que eram crianças muito inteligentes, muito ativas, às vezes hiperativas, e algumas, infelizmente, que existem, ficam tomando medicamentos químicos pesados, Ritalina, etc., quando são crianças com bastante inteligência, são irrequietas, incomodam, certo? E que o ideal é que elas não estivessem tomando certos medicamentos, mas tivessem outro tipo de orientação, estivessem tomando floral, homeopatia, fazendo outros tipos de orientação psicológica, evitando esse tipo de medicamento. Não quer dizer que ninguém deve tomar esse remédio. O remédio existe porque em certos casos precisa. Né? Tem certos casos que não tem como evitar o medicamento. Ninguém é contra esse tipo de medicamento. A gente é contra o uso excessivo, abusivo e precipitado. Tá? Mas ele tem sua indicação e tem profissionais que sabem usar muito bem. Bom, feita essa ressalva. Então, crianças índigo são crianças muito agitadas, irritadas, inteligentes, que são espíritos que estão reencarnando aqui na Terra para promover mudanças sociais, mudanças importantes na política, na medicina, na arte, na música, na sociedade, enfim, em todos os setores. São crianças agitadinhas que vão agitar no sentido de modificações importantes para o nosso planeta. E esse cristal? Bebê cristal. O bebê cristal ele tem um olhar assim, suave, sereno, tranquilo. Costumam ser bebês que choram muito pouco, que só choram assim, praticamente o necessário. Não é aquela criança que está chorando o tempo todo, não é aquela criança não é uma criança irritada, é uma criança que transmite luz, transmite serenidade, sorriso fácil, sereno, né? É de uma serenidade incrível, uma criança apaixonante. Há pouco tempo atendi uma colega médica que é neonatologista aqui em Florianópolis. Ela disse que viu um bebê assim no berçário, ela vive no berçário o dia inteiro, né? Trabalha anos no berçário. Ela disse que viu um bebê que ela sentiu claramente como sendo uma criança cristal e tentou conversar telepaticamente com o bebê. E ela teve a sensação de que o bebê a respondia, entende? Ele disse, olha, não sei até que ponto é a minha imaginação, mas foi fantástico isso, né? Então essas crianças existem, algumas já são maiorzinhas, e são crianças de uma serenidade, de uma sabedoria assim, que impressiona as pessoas. Né? Então espíritos que vêm, esses já com missões mais importantes, mais significativas para o nosso astro. Né? Tomara que eles consigam galgar os postos, as funções, né, que a gente precisa em todos os setores do planeta. Vamos torcer por eles. Pode um bebê encarnado, isto é, vivo, se comunicar em uma sessão mediúnica? Apareceria ou falaria com a personalidade de um adulto? Então, se pode um bebê encarnado, ou seja, vivo, né? Não vestido de encarnado, né? Um bebê encarnado, portanto vivo, um bebê ele se comunicar numa sessão mediúnica e se comunicaria como adulto ou como criança. Bem, um bebê pode se desdobrar, certo? Se um bebê, uma criança cristal, por exemplo, dessas, que é um ser evoluído, mais evoluído do que nós, a média do planeta, né? Se tiver alguém, uma exceção aí pode se apresentar, mas a maioria, né? Então, um ser extremamente especial, extremamente luminoso, muito inteligente, uma sabedoria e um amor assim incrível, com uma aura que irradia luz, né? Ele pode se comunicar e pode na sessão mediúnica se identificar como sendo um espírito já antigo no planeta Terra. Hipoteticamente, aí eu estou inventando, tá? Pitágoras, né? Buda, né? É um ser de grande conhecimento, de grande luminosidade, que estaria reencarnado. Sai Baba, né? Certo? Poderia estar se comunicando numa sessão mediúnica e estar reencarnado como bebê. Isto é possível.
Outro fato que pode acontecer com o bebê é ele estar desdobrado, ser visto por um médium, desdobrado fora do corpo, como o bebê mesmo, certo? E o médium transmitir as sensações do bebê, certo? Psicofonicamente. Claro que se for um médium educado, controlado, ele não vai fazer escândalo, não vai levantar, não vai nada disso. Ele vai quietinho, movimentos sutis, falando baixinho, ele vai transmitir isso, né? Porque existem algumas correntes espiritualistas que a gente respeita, mas que dão comunicação a crianças e de uma forma assim que a gente não concorda, né? Isso não deve ser feito, né? Muito bem. Há alguma importância energética ou espiritual das cores para os bebês? Se há uma importância energética ou espiritual das cores para os bebês. Bem, comecemos então a comentar qual é a primeira cor que a retina de um bebê capta. A cor que é a primeira que o bebê enxerga é aquela que nós também adultos enxergamos com mais facilidades quando a gente olha para a luz branca ou para a luz do sol. Quem olha para um céu sem nuvens está vendo o quê? A luz do sol. E a gente imagina que é o céu azul. Certo? A gente, na realidade, nós estamos vendo todas as cores que emanam do sol. A gente está enxergando o céu sem nuvens. E a gente tem a ilusão de que ele é azul. Por quê? Porque a nossa retina tem estrutura que capta com mais facilidade a frequência do azul, que é mais facilmente captável, mais facilmente impressionável. E é uma energia que transmite harmonia e paz. Tanto é que na irradiação aqui do ICEF se usa o azul, né, para harmonização, para paz, etc. Mentaliza esse azul. Né? O bebê, a primeira cor que enxerga é o azul. Por isso é interessante pendurar no bercinho do bebê, a uns 40 centímetros, não pertinho, encostadinho, né, uns 40, 50 centímetros do bebê, alguma coisinha azul, uma fitinha azul. Né? Ele enxerga já a cor rapidamente. Né? A primeira cor que enxerga é azul. Então, vocês imaginam um bebezinho recém-nascido de roupa toda preta? Fica esquisito, não deve ficar... Eu nunca vi. 40 anos de profissão, nunca vi um bebezinho recém-nascido, todo ele de negro, assim, né? E adulto fica bonito, às vezes, de roupa preta, né? Ou, assim, um marrom escuro com vermelho escuro, né? A gente não vê isso, né? Intuitivamente, todo mundo bota rosinha, verdinho claro, amarelinho, azulzinho claro, branquinho, né? É porque o nosso inconsciente sabe que cores suaves transmitem calma, tranquilidade, energia, né? Tudo é relativo, a cor por si só quase não faz nada, o que faz é a nossa mente, né? Mas a mesma coisa que pegar um quarto de bebê e pintar tudo de preto, imagina só, marrom escuro, né? Fica uma coisa esquisita, né? Energeticamente não transmite uma sensação de paz e tranquilidade. Por isso a gente olha para o céu e vê azul, por isso o bebê enxerga primeiro o azul. Nada contra cor-de-rosa, né? Pode ser cor-de-rosa também, né? Então, é interessante sim que a gente envolva o ambiente com cores suaves, com cores claras. Isso é benéfico, né? Sem radicalismo, né? Sem radicalismo, mas tem a ação, sim. Tem 3 perguntas do Maurício Sampaio. Opa. Ele disse que ele é de Florianópolis e foi teu cliente. Ah, é? Então não é dos Estados Unidos. Encarnação ou reencarnação? Ah, é o filho da Anne. Desculpa. Encarnação ou reencarnação seriam as únicas formas evolutivas de nós seres evolutivos? Quais outras formas? Muito interessante. A encarnação e a reencarnação seriam as únicas formas evolutivas. Olha, para o nosso planeta é ainda indispensável a reencarnação. Para nós que somos terráqueos, ainda é indispensável a reencarnação. Existem outras formas? Sim. No plano espiritual, antes de reencarnar, no intervalo entre uma reencarnação e outra, a escola, a universidade, há hospitais, há grupos de estudo, há pesquisas, existem hortas, existem, enfim, atividades em campos, né?
Então, não só campus universitários, mas campus de lavoura também, né? Então, se aprende sim no mundo espiritual. Lá se aprende. Porém, eles dizem o seguinte, que a terapia do esquecimento é fundamental como teste, certo? Porque, e facilita, inclusive, a nossa evolução. Então, é muito complicado para a gente, se teve alguém que torturou, matou, machucou seriamente um parente nosso, um filho, uma mãe, uma companheira, tal, de repente você vai perdoar e amar essa pessoa. Não está no nosso nível isso, não há possibilidade no nosso nível. Agora, reencarnando, o que acontece? Você esquece, não sabe, encontra essa pessoa, às vezes reencarna como teu filho, você não se lembra, tem um filho difícil às vezes, né? Perdoa, passa até a amar e vice-versa. Então o processo da reencarnação é uma terapia evolutiva de aceleração. Pode-se aprender lá? Sim, aprende-se lá, evolui-se também. Mas é muito mais lento, muito mais difícil. E a reencarnação aqui propicia essa grande oportunidade. Tá? Aqui nós vamos ter que passar por uma série de dificuldades, de limitações, entende? Isso é estímulo para o progresso. Por que o índio brasileiro ficou um pouco mais atrasado do que o Inca, Azteca e o Maia? Olha aqui, se estica um bracinho, pega uma maçã, pega um peixinho ali, e olha o clima, e olha o habitat lá dos Incas, dos Aztecas, dos Maias, entende? As dificuldades que tinham a vencer e tudo mais, né? Aqui era muito mais fácil. Então, acomoda mais fácil também, né? Claro que isso é relativo, depende de cada pessoa, sem dúvida. Mas a dificuldade é um estímulo para o progresso, para a luta, para a superação, né? E a reencarnação é um teste importante. Então, Maurício, pode-se evoluir sem reencarnar? Sim, mas é bem mais lento, bem mais difícil. E no nosso planeta é o caminho mesmo. Continuando as perguntas dele, do Maurício, relacionamentos bons. Eu pulei, mas eu vou fazer a anterior. Tá. Nós reencarnamos sempre com as mesmas pessoas das encarnações passadas ou com os mesmos grupos de pessoas? Podemos reencarnar com pessoas das quais nunca tivemos nenhum contato anterior? Gostando da pergunta do Maurício, muito boas. O seguinte, olha, a reencarnação há um projeto. Esse projeto, ele nem sempre é feito para resolver todos os problemas, porque não é o momento de resolverem todos os problemas. Mas esse projeto da reencarnação de cada pessoa, ele traz um esquema onde, olha, nessa encarnação você vai lutar para superar tais características. A dificuldade séria que tinha com uma certa pessoa, certo? Você vai superar uma tendência muito grande que você tinha, avareza, enfim, seja o que for. Então, esse programa elaborado na espiritualidade, ele prevê um reencontro com algumas pessoas, com alguns grupos, mas não com todos, certo? Para isso existem outras encarnações. É feito o que é mais urgente, o que é mais necessário, certo? Então, esse projeto, ele visa, em cada encarnação, reencontrar com alguns grupos, com algumas pessoas, com algumas situações, e depois com outras situações, outras pessoas. Frequentemente, nós reencarnamos na mesma família, não é regra absoluta, mas é muito comum a pessoa ser bisavô de si mesma, é extremamente comum, tá? Bisavô de si mesma, né? O bisavó de si mesma. Tem até, inclusive, uma frase na Bíblia que diz o seguinte, cuja tradução foi feita errada, foi modificada com o tempo, que diz o seguinte: o pecado do indivíduo será pago até a 3ª ou 4ª geração. Não é até, é na. Certo? Então, quer dizer, como está a tradução literal, diz o seguinte: eu faço uma grande bobagem, aí a Bíblia diz, meu filho vai pagar por ela, meu neto vai pagar por ela, meu bisneto vai pagar por ela, meu tataraneto, 4ª geração, vai pagar por ela. Está escrito isso, é um absurdo. Não é até a 3ª. Não são os outros que estão, entre aspas, pagando, como está o texto, né?
Mas a gente está ressarcindo, está tendo a oportunidade de rever e de corrigir na terceira ou quarta geração. Ou seja, eu estarei reencarnando frequentemente como meu bisneto. Não é a regra geral nem absoluta, mas não é muito raro isso, é relativamente comum. Porque os nossos vínculos estão com a família. Os nossos problemas mais importantes estão com a família. Pode passar o microfone para lá atrás. Fazendo a regressão, tem condição de saber se era mesmo o bisavô? Certo. Ele perguntou, não sei se todos ouviram aí, que se fazendo a regressão, né, se pode saber se era o bisneto dele mesmo, se ele é bisavô de si mesmo. Pode. Só que a regressão não é feita com essa finalidade. A regressão, eu, por exemplo, vocês sabem, né, eu faço terapia de regressão no meu consultório, agendado previamente e tal. Então, essa regressão é feita sempre buscando corrigir um problema. Uma ansiedade importante, uma fobia importante, um relacionamento difícil importante, ou então uma doença antiga, crônica, que não melhora, uma enxaqueca. Quanto tempo a senhora tem enxaqueca? Tenho 20 anos essa enxaqueca. Que idade a senhora tem? Eu tenho 23, então, 25, né? Sempre tive enxaqueca desde criança. Então, continua o seu tratamento médico, posso até ajudar, mas pode fazer um trabalho regressivo para ver a causa dessa enxaqueca. Às vezes vai encontrar, né? Mas deve seguir. Então, frequentemente, nesse processo terapêutico, você se identifica como um antepassado seu mesmo. Mas não é feito para isso, assim, visando só a curiosidade. Mas acontece. Sim. Por exemplo, para investigar um aspecto pessoal, assim, a falta de atenção, por exemplo, teria como investigar no passado? No passado, essa falta de atenção? Só um exemplo. Olha, se isso for uma coisa que realmente perturba a vida da pessoa, se for algo significativo na sua vida, se isso leva a transtornos, prejuízos, dificuldades de relacionamento, sim, é válido. Né? Não é uma mera curiosidade, é um problema, uma dificuldade que a pessoa vive, que incomoda e atrapalha. Então, se isso for significativo, sim. E a dificuldade entre pais e filhos e marido e mulher, teria como investigar fazendo regressão também? Sim. Claro. Não é o único caminho, não é o único método, pode-se usar e deve-se usar outros processos também, mas se isso for importante, sim. Pode ser feito. E isso a gente tem visto bastante. Mais uma pergunta do Maurício. Do Maurício? Sim. É a última dele. Relacionamentos bons ou ruins com pessoas próximas sempre estão ligados a vidas passadas? Como popularmente se ouve muito, deve ser coisa de vida passada. Certo, Maurício. Maurício, é o seguinte, a palavra sempre não é exata, é próxima da realidade. Digamos o seguinte, frequentemente, relacionamentos significativos, importantes, bons ou difíceis, frequentemente são históricos. Então a gente está reencontrando com pessoas há muito tempo. Né? Então, quando são laços fortes, negativos ou positivos, frequentemente tem ligações com vidas anteriores. Frequentemente não significa sempre, porque há dificuldades criadas nesta vida mesmo. Entende? Posturas que nós temos, as pessoas têm, que interferem intensamente um no outro, e são coisas criadas nessa encarnação mesmo. Né? Então, não é sempre, não é sempre que são relacionadas a vidas anteriores. Né? Existe também pessoas que têm dificuldade muito grande de sintonia com certas auras. Então, tem pessoas que têm uma frequência de energia e uma certa sensibilidade. Tem pessoas que não podem ir em certos ambientes. Tá? Então, aquele ambiente tem a ver com o seu histórico de vidas anteriores, ou da própria educação desta vida, da gestação que a mãe passou. Né? Tem pessoas que não suportam passar em ruas que têm penitenciárias, por exemplo. Então, vai ver, às vezes, durante a gestação, a mãe passou um trauma muito grave com isso.
dessa vida mesmo. Né? Teve um pai que foi preso, coisa parecida, então quando o filho ali depois passa ali, ele sente aquele impacto. Durante 9 meses a mãe sofreu vendo o pai preso aquilo, né? Então isso é criado nessa vida mesmo. Né? Então, sensações difíceis, relacionamentos difíceis, muitas vezes são auras, campos vibratórios que são tão diferentes que as pessoas têm grande dificuldade. E nem sempre de vidas passadas, mas muitas vezes é. E acaba indo para a vida futura, né? Exato. Ela diz que acaba indo para a vida futura, né? Pode acontecer se não trabalhar, se não resolver, né? Pode continuar para a vida seguinte, claro. Mais uma pergunta da Liz Bercoli. Ela não disse de onde é. Boa noite. Tem espíritas que afirmam que devemos conversar com as crianças como se fossem adultos, visto que seu espírito é antigo. O que o doutor acha disso? Olha, nós entendemos que se devam passar sentimentos adultos para as crianças, conceitos adultos para as crianças, ou seja, conceitos maduros. Mas não se vai falar numa linguagem que o cérebro da criança não entende. Porque ela é um espírito antigo, mas ela está usando um cérebro de bebê, um cérebro de criança de 5 anos ou de 8. Entende? Então, se você falar para mim em chinês ou japonês, eu não vou entender nada. Mesmo que eu tenha tido uma vida no Japão ou na China. Porque eu estou aqui encarnado usando um cérebro geneticamente construído no Brasil. Entende? Então não é justo que alguém fale japonês comigo e queira que eu entenda. Não, mas eu sei que o senhor já teve uma encarnação no Japão, então tem que entender. Não entendo, estou aqui, não lembro, eu estou com um cérebro de brasileiro aqui, não dá. Claro, se desdobrar, sair fora do corpo, não sei, mas não dá. Entende? Agora, com a criança dormindo, às vezes você pode tentar fazer um exercício dessa natureza, mas lembre-se sempre que ela está usando um cérebrozinho de bebê. Agora, os conceitos, sim, conceitos maduros, conceitos amorosos, conceitos sábios, conceitos harmoniosos. Né? Por isso que eu digo, não brinca assim, mamãe é feia, papai é bobo, então não faça isso. Né? Então, vamos passar coisas assim mais amadurecidas nesse sentido. Né? Queres acrescentar algo? Não? Tem uma outra pergunta do Erivaldo, de Niterói. Crianças autistas seriam provavelmente espíritos em expiação? Crianças autistas, segundo alguns espíritos amigos que nos informam, no livro Temas Polêmicos do século XXI, de minha autoria, também tem um capítulo sobre autismo, para quem quiser depois. Mas segundo os amigos espirituais nos informam, as crianças autistas frequentemente, por que frequentemente? Nem todas, mas muitas delas são espíritos que não queriam reencarnar. Eles lutaram contra a possibilidade de renascer muito tempo. Entende? E até a última hora, muitas vezes, eles relutaram e não queriam reencarnar. Mas era urgente a reencarnação deles, uma série de motivos, cada caso é um caso. E eles têm uma dificuldade de adaptação à sua realidade desta vida. Por isso eles se sentem mais ou menos ausentes, mais ou menos deslocados ou profundamente deslocados. Então eles estão um pouco fora da realidade convencional, certo? Então isso... É claro que tem autismo associado com problemas emocionais, autismo associado com problemas sociais, culturais, educacionais, enfim, outras doenças, lógico. Né? Tem situações intermediárias, às vezes não é autista, mas tem rasgos autistas, outra coisa. Tudo é muito variável. Mas o mais comum é isso. Né? É um espírito que tem uma reencarnação mais ou menos compulsória, que ele reagiu muito e ainda reage. Tá? Isso é mais comum. Microfone para o nosso amigo lá atrás. E os que nascem com paralisia cerebral, os excepcionais e os deficientes físicos e mentais também estariam com essa compulsão à vida? Não. Bom, eu volto a lembrar que quando a gente se refere aos autistas,
Eu disse frequentemente, nem todos. Só para afirmar isso bem para quem entrou agora, de repente, ou se distraiu, né? Mas, com relação a crianças que têm paralisia cerebral e tal, cada uma delas tem uma história diferente, mas não é nessa área a questão, tá? É tão variável que a gente acaba cometendo uma injustiça quando a gente diz alguma coisa, sabe? Porque alguém disse, poxa, então está afirmando que... Não, a gente não está afirmando nada, porque cada caso é um caso diferente. Ninguém é igual a mim, igual a você, ou ao filho de alguém. Cada um tem uma história, né? Então, existem indivíduos, por exemplo, que desencarnaram e foram atropelados, outros foram reencarnaram rapidamente, tem um perispírito bastante lesado, entende? Alguns suicidaram-se, né? Existem muitas e muitas situações. Existem casos de espíritos superiores, evoluídos, amorosos, sábios, que estão reencarnando nessa situação. Sabe por quê? Porque estão se oferecendo para a evolução dos pais. Certo? Isso até existe. Também não é regra geral, obviamente. Mas há espíritos de luz que sabem que o pai e a mãe precisam passar por uma experiência de um filho nessa condição, eles se oferecem para reencarnar nessa condição. E é um espírito adiantado. Por que estamos colocando isso? Porque alguém pode assim, não, então todo mundo que tem paralisia cerebral, que se suicidou, todo mundo que tem paralisia cerebral é porque passou por isso, ou porque torturou o próximo. Não é verdade. Entende? Existem muitas situações específicas, mas normalmente não estão relacionados com essa questão da... O que se ouve é quando uma família tem um filho, né, com paralisia ou paraplégico, algum problema mental, sim, é que já trouxe de outras vidas e que veio para aquela família porque foi maltratado, porque eu já ouvi várias falas nesse sentido assim. Olha, o que ocorre é o seguinte, é que a gente volta para aquele ponto, embora tenha que repetir, né, que a gente não pode generalizar, sabe? Cada um tem um histórico específico. Há indivíduos que têm dificuldade respiratória porque sufocaram o outro com o travesseiro. Outros que foram sufocados pelo travesseiro, entende? Guarda aquele trauma, por exemplo, são bem opostas, entende? Enfim, é muito, muito diferente, né? Alguns têm problema respiratório grave, importante, crianças, adultos, porque desencarnaram no lugar com falta de ar. Então aquilo foi tão traumático que ainda guarda esse registro no perispírito. Né? Você veja que é muito diferente. É claro, pode falar. Assim como também às vezes voltam para aquela família, uma criança com uma dificuldade séria, porque elas têm certeza que naquela família elas vão ter um amparo que elas necessitam. Vão ter toda a assistência, todo o carinho. Então existe posições assim bem diferentes, não dá para se dizer, né, exatamente. Exatamente. A minha experiência de pai assim que eu tenho um filho que ele nasceu prematuro, com 6 meses. Sim. E a impressão que eu tive quando ele nasceu depois, e agora vendo ele com 8, 9 anos, que já está 19, é que ele, não sei dizer, acho que hiperativo ele não é, mas ele veio com a vontade de viver e ele tem uma curiosidade, eu acho que, não querendo ser paizão, né, eu considero ele muito inteligente. Ótimo. Mas às vezes ele faz perguntas e tem situações assim que eu não sei lidar, porque não consigo. Eu fui criado de uma forma e eu não fazia essas perguntas que ele faz, né? Então ele me surpreende e eu não, puxa, e agora o que eu faço? Né? Então, às vezes me calo porque não... Não, a gente deve sempre responder ao nível deles, porque às vezes a gente tem a ideia que a gente tem que responder como o adulto vê aquela questão, mas ele não vê assim. Vou dar um exemplo, uma anedota bem comum assim. O menino chegou para a mãe e perguntou assim, mamãe, da onde é que eu vim? A mãe começou a falar no espermatozoide, no óvulo, não sei mais o que, falou um monte de coisa. Ele olhou para a mãe muito espantado, e a mãe assim para ele, assim, ô Pedrinho, por que você me perguntou isso? Não, porque na escola perguntaram para o Joãozinho onde é que ele disse que veio de São Paulo. Quer saber de onde é que eu vim? Né? Então,
Então, na realidade, às vezes a gente leva para uma outra questão, ou mesmo que seja uma questão dessa natureza, a resposta deve ser sempre dada de uma forma curta, rápida e verdadeira. Entende? De dentro da mãe. Pronto, já disse. Depois vai perguntando se vai colocando mais, vai adequando, né? Mas eu falei dessa história da sementinha que foi colocada na barriga da mamãe. Não, mas quem foi que colocou a sementinha? Foi Deus. Não, mas quem é teu... Não, mas aí não foi verdade, né? Aí não foi verdade. Não, aí... Não. Você pode me procurar no consultório e bater uns papos depois. Tá certo, amigo. Vamos adiante. É interessante. Uma pergunta do Fred, que diz assim, que já li que crianças autistas seriam crianças índigo. Não, nem sempre. Não necessariamente. Pode existir algum autista que seja índigo, mas não é regra e até a maioria não é. Tá? Vamos adiante. Qual a importância da aura energética das pessoas que cuidam de bebês? Qual a importância da aura energética de pessoas que cuidam do bebê? Olha, o bebê, ele tem uma interdependência muito grande com o campo energético de quem cuida dele. Teoricamente, mais seria a mãe, mas pode ser a avó, pode ser uma babá, enfim. Existe uma interação muito grande. Por quê? Porque o bebê, ele tem uma dependência física. Ele só vai para onde se leva no colo, ele só come quando dá comida para ele, enfim. Ele tem uma dependência física muito grande. E essa dependência física também se espelha na dependência energética que ele tem. Então, a aura do bebê, a psicosfera do bebê, é mergulhada, interage muito com a psicosfera de quem cuida do bebê. Da mãe, muito mais, porque morou biologicamente dentro da mãe em torno de 9 meses. Certo? Então, isso já está muito estruturado. Né? Se a mãe puder estar cuidando dele, inclusive, que é o ideal, né? Então isso é muito mais intenso. Então tem influência, sim, a aura da mãe. O que é que tem de importante isso? O que a mãe pensa. Mãe, quando eu falo, é quem está relacionando com o bebê, né? Avó, babá, etc. O que a mãe pensa chega no bebê. São frequências de onda, comprimentos de onda, brilhos, luminosidades, flechas de luz ou o oposto. Né? Então, o que a mãe sente, o que ela pensa, o que ela sente de amor, de emoção, de carinho, que ela expressa mentalmente, ou o contrário, de contrariedade, de raiva, de medo, de insegurança. Né? Tudo isso energeticamente bombardeia de luz ou não, né, o bebê. Então, há uma grande importância, sim, do campo energético, da aura de quem se relaciona com o bebê. Porque ele tem uma interdependência muito grande. Tá? Quando os bebês estranham uma pessoa, isso tem algum significado espiritual? Quando os bebês estranham? Bem, normalmente os bebês começam a estranhar mais ou menos em torno de 7 meses, e isso varia um pouquinho de bebê para bebê. Né? Eu costumo dizer no consultório que, quer ver, quando tem um médico que está viajando, um colega nosso está viajando, então ele às vezes indica o meu nome para, alguns indicam, né, para a gente substituir. Aí vem a mãe com o bebê com 8 meses, né? Caramba, ele olha para mim e vai chorar, né? Aí ela assim, pois é, com outro médico ele não chorava, como assim, né? É porque ele olhou e estranhou, não, né? Esse não é o meu lugar, né? Vai estranhar mesmo, estranha até às vezes parente próximo, né? Agora, então tem idades próprias disso, que o bebê começa a reconhecer, essa não é minha cama, esse não é meu travesseiro, este não é a mamãe, este não é o papai, né? Então olha, estranha mesmo, até no colo de outras pessoas e tal. Então é mais ou menos natural, né? Agora, muitas vezes, pela sensibilidade energética,
bebês, até precocemente, com semanas, com poucos meses, eles podem sentir as energias e estranharem mesmo, e chorarem antes do tempo, né? É claro que a gente sempre deve ver os fatores naturais, né? Às vezes está estranhando, está chorando, é porque está com a fraldinha molhada, está com fome, enfim, está apertando, está pegando do jeito esquisito, né? Então não tem nada a ver com a energia de quem está pegando, né? Tem que ver sempre os fatores naturais, né? Excluindo-se isso tudo, ele pode sentir o campo energético, sim. Pode, alguns estranhar tem a ver com isso mesmo, né? Tem que estar atento para a faixa de idade, para o ambiente, né? E por fatores naturais. Mas existe sim, o bebê pode sentir essas energias diferentes. Pois não, amigo, pode me passar o microfone para ele lá. Pode escolher. Eu queria saber as explicações para quando o bebê, quando tem aborto natural. Sim. Quando tem aborto natural, você gostaria de saber a explicação que acontece com a mãe, com o bebê, com isso, o que você gostaria de saber? Tudo. Tudo? Certo. Então, recapitulando, alguns abortos naturais, espontâneos, acontecem porque não tinha espírito reencarnado. Isso até já foi citado. Quer dizer, o óvulo se junta com o espermatozoide, um estímulo vital, e aquilo desenvolve o embrião e há um aborto espontâneo. Esse é o primeiro caso, não tem espírito reencarnado. Tá? Está na pergunta 356 do Livro dos Espíritos. Agora, existem abortos naturais que são espíritos que lutam contra a reencarnação. Tem pânico, tem medo de reencarnar. Tem gente que tem pânico de gato. Hoje eu atendi uma pessoa que veio no consultório porque tem pânico de gato. Interessante, né? Tem até um remédio homeopático para isso, chama-se tuberculinum, para tratar medo de gatos, né? Mas é outra história. O que eu estava falando mesmo? Aborto natural. Mãe e criança, obrigado. Então é o seguinte, existem espíritos que têm pânico de reencarnar, e esse pânico dele, ainda quando está na fase consciente, ele rompe os laços de energia com o embrião. Então, um aborto natural provocado pelo espírito. Esse é o segundo caso. O terceiro caso é o aborto natural provocado mentalmente pela mãe, que odeia o fato de estar grávida, ou não odeia, mas tem medo, insegurança, etc., rejeita, consciente, inconscientemente e tal. Então, isso acaba rompendo a ligação. O espírito parte, né? E é um aborto dito espontâneo, provocado pela mãe. Esse é o terceiro tipo de situação. Só um instantinho de completar. O quarto tipo de situação é quando o espírito quer reencarnar, a mãe, o pai, o médico, todo mundo quer que aconteça, mas a mãe tem energeticamente um desequilíbrio no chakra genésico, e o espírito que está reencarnando também tem o mesmo desequilíbrio no chakra genésico. Significa o quê? Por exemplo, vamos exemplificar, já citei esse exemplo aqui, mas não é uma regra geral, como sempre, é só um exemplo. O espírito que está querendo reencarnar é um médico que fazia aborto. E a mãe que está querendo ter o filho era a enfermeira que fazia o aborto junto com o médico, até trazia as pessoas para serem abortadas. Entende? Tem uma doença, um desequilíbrio no chakra genésico do espírito e da mãe. Então, quando tentam reencarnar, há um aborto espontâneo. É a quarta situação, por exemplo. São alguns exemplos, entende? Agora, o que acontece com o bebê quando é abortado? Quando tem espírito? Alguns perdoam, alguns esquecem, alguns até protegem a mãe, dão passe na mãe, se emocionados, e outros ficam profundamente tristes, profundamente abalados, vão para tratamentos psicológicos na espiritualidade. Outros odeiam a mãe, entende? Outros ficam com ódio, perseguem, vai depender de cada tipo de espírito. Tudo tem solução, tudo tem tratamento, tudo tem radiação mental, tratamento espiritual, tá? Só para saber. Então, rapidamente é isso. Parece que ele lá atrás quer levantar uma questão. Está com o microfone? Isso. Deixa eu emendar na sua depois. Roubaram a tua vez. Tá certo. A primeira gravidez, assim, vamos usar entre aspas, é comum abortar, vamos dizer assim. Eu casei lá em 1900, faz tempo, a minha esposa ficou grávida depois de um tempo e perdeu.
e em seguida, não sei quanto tempo depois, engravidou de novo. É o mesmo? Tomara que seja. Se é o mesmo, não. Pode ser o mesmo. Às vezes, sim. Às vezes, não. Porque aquilo pode não ter um espírito na primeira vez. Pode ser uma coisa, um fenômeno biológico apenas. Pode ser um processo de amadurecimento do chakra. Pode ser um processo de tratamento, de embrioterapia de um espírito que precisava só aqueles momentos. Entende? Ou pode ser o mesmo, não conseguiu e na próxima vem. Pode ser o mesmo, sim. Mas não dá para ter certeza. Nem vou procurar. Nosso amigo lá atrás, lá. Quantas perguntas faltam aí, Leandro? Quando há aquela rejeição inicial ali do... Ah, sim. Hã? O senhor falou que tem o espírito, vou dizer assim, rejeita a vida, né? Sim. Mas não há um planejamento espiritual para que ele venha, uma preparação para o pai, para a mãe, para aquela família? Nossa, como tem preparação, tem aulas e aulas, cursos, estudos, como a gente tem aqui na Terra, igualzinho, né? Pois então, ele não passou por esse processo aí? Passou. Aí chega na hora... Sim, porque todo mundo é família. Ele se suicida, vamos dizer, antes de nascer ele já se suicida. Existe de tudo, tá? Aqui na Terra também. Alguém pergunta, puxa, mas esse jovem não teve educação, não teve escola, não teve pai, não teve mãe e fez essas barbaridades todas? Faz. Entende? Então, esse trabalho existe sempre, estudo, escola, orientação, mas ao livre-arbítrio. Aí ele vem de novo. Vem de novo. Alguns demoram bastante, são preparados longamente, mas um dia virão de novo. Sem dúvida. Como é que estamos aí, Helena? Uma perguntinha da Liz Dercoli. Ela disse que é de Indaiatuba, São Paulo. E ela faz a seguinte pergunta: se o bebê pode ser encarnação de seus bisavós, quando o bebê é muito parecido fisicamente com um avô falecido há muito tempo, poderia ser ele reencarnado? Poderia, mas ninguém vai afirmar que seja. Né? Poderia, sim. O Dr. Ian Stevenson, ou Ian Stevenson, como alguns preferem, na Universidade de Virgínia, ele tem 2.000 casos de criancinhas que se lembram de vidas passadas, e ele estudou o chamado birth marks, quer dizer, marcas de nascença, birth marks, marcas de nascença. E nessas marcas de nascença, muitos que se lembravam de vidas passadas, ou que eram seus bisavós ou avós em vidas passadas, traziam marcas de nascença. Uma delas é de William George Jr., que era reencarnação do seu próprio avô, não era nem bisavô, do seu próprio avô. Ele tinha uma marca no antebraço, certo? Está no livro 20 Casos de Reencarnação. O original do inglês é 20 Cases Suggestive of Reincarnation, mas em português está traduzido como 20 Casos de Reencarnação. Ian Stevenson. Tem nas livrarias comuns, não é um livro espírita, é um livro de um médico americano. Tá? Então, fala nas chamadas marcas de nascença. E o William George Jr. tinha a marca igual do seu avô. Mas não é regra geral, nem absoluta. E às vezes tem a parecença da encarnação anterior. Mas às vezes a parecença não é por isso, né? É apenas um fenômeno genético. Encerrado. Sim. Como o Dr. Ricardo, como pediatra, diria aos pais com mensagem sobre bebês ou filhos em geral? Pois olha, que responsabilidade. O seguinte, aquele que hoje nós temos nos nossos braços como filho ou filha, ou quiçá neto, neta, né? É um ser milenar, é um ser que traz experiências longas, vidas inúmeras, traz uma trajetória de vida, um projeto, e nós temos a oportunidade de ajudá-lo. Temos a oportunidade de dar a ele muito amor, dar a ele muito esclarecimento. Nós temos a oportunidade desde a gestação, ou se nós estamos com ele recentemente maior, tá? Ou mesmo adotado, nós temos a oportunidade de transmitir luz, pensamentos de alta frequência,
brilhantes, luminosos, através de nossos ensinamentos, através dos nossos exemplos, do nosso carinho, do nosso amor. E isso é algo inestimável, porque a gente não só informa, mas a gente pode formar, a gente pode contribuir para ampliar ou crescer o caráter, a individualidade desse ser que está junto conosco. E nós, entendendo a espiritualidade, entendendo que nós nos reencontramos como filhos ou netos desses seres que estão conosco, é que temos vínculos com eles. Temos com eles uma história e é uma grande oportunidade de dinamizarmos o nosso amor em relação a essas criaturas. Muito obrigado, boa noite, está encerrada a nossa reunião. Posso levantar já aqui? Você tem onde botar? Isso. Isso. Que empresa é? Só como saber? Aí paga, tá aí.